Olá a todos, tudo bem? Vamos ao nosso terceiro vídeo prático, teste TEIA-NOVA. Esse é o nosso curso de Introdução à R e Estatística Básica. Se você não acompanhou os outros vídeos, não tem problema, eles estão todos no nosso canal. E se você quiser pegar o material complementar, fazer o download do material complementar, eles estão todos no nosso site, www.anovabr.com. Vamos direto ao nosso conteúdo da aula de hoje, não é? Vamos ver teste TEIA-NOVA, pós-ROC, tamanho do efeito. A motivação por detrás do teste T é verificar se a média é uma característica diferente entre dois grupos de indivíduos. Não somente indivíduos, você pode, por exemplo, verificar se duas máquinas produzem resultados diferentes. Mas quase sempre em ciências humanas, ou aquilo que a gente chama de ciências humanas, o nosso interesse é verificar se a média de uma determinada característica é diferente entre dois grupos de indivíduos. A gente assume que a média é um bom estimador. Os pressupostos para a realização de um teste T, vocês estão reparando que nós temos 4 aí e as cores são diferentes. Bom, o primeiro pressuposto é que os dados são aleatórios, independentes e identicamente distribuídos, que a gente chama de I e D. Nem sempre com dados reais a gente consegue fazer isso. Na verdade, na maior parte do tempo a gente não consegue fazer isso. Mas é importante que você saiba que a modelagem pela qual você trabalha os seus dados, ela é relacionada à forma pela qual você coletou os dados. Então é importante que você saiba que por detrás de um teste T a gente assume que os dados são aleatórios, independentes e identicamente distribuídos. O segundo pressuposto é que a sua variável dependente é contínua e segue uma distribuição normal. A sua variável independente é um fator, uma variável qualitativa com até 2 grupos, e a variância entre esses 2 grupos é homogênea, que a gente chama de homocedasticidade. Esse pressuposto está em roxo porque antigamente a gente não conseguia lidar muito bem com grupos em que a variância não fosse homogênea, grupos heterocedásticos. Hoje a gente já consegue lidar muito bem quando esse pressuposto é violado. Então, quase sempre a gente quer que a nossa variável dependente ela seja contínua e siga uma distribuição normal, ela tem que ser, e a variável independente tem que ter até 2 grupos. Seguindo, na maior parte das vezes, os livros de estatística eles tratam o teste T, depois eles falam sobre ANOVA, muitas vezes eles falam sobre probabilidade, depois de falar sobre ANOVA, para falar sobre desenho fatorial, e depois vão para modelos de regressão. Acaba que o aluno não entende que um teste, muitas vezes, ele faz parte de outro teste. Tendo visto uma linha histórica, evidentemente os testes que a gente produz hoje, os testes mais recentes, eles conseguiram acampar outros testes. Eu estou chamando isso de família GLM, família linear geral. Nessa família nós temos um teste T, em que a variável dependente ela é contínua e normalmente distribuída, só que na sua variável independente você tem até 2 grupos. Por exemplo, verificar o quanto a depressão varia em função do sexo, homens e mulheres, teste T. Agora, se você tiver 3 ou mais grupos, por exemplo, verificar o quanto a depressão varia em função da faixa etária do participante, pessoas que são jovens, pessoas que são adultas e pessoas que são idosas. Lembra, a sua variável dependente ela é contínua, normalmente distribuída, e você ainda tem na sua variável independente uma variável fator, uma variável qualitativa, só que agora você tem 3 ou mais grupos, por exemplo, jovens, adultos e idosos. Você não vai mais fazer um teste T, e a gente vai entender o porquê. A gente vai fazer uma nova. Aí você pensa, poxa, ou o teste T é uma espécie de caso especial da ANOVA, e você pode entender dessa forma, ou a ANOVA ela funciona como se fosse um super teste T, e você pode também entender dessa forma. Ou você pode entender que esses modelos todos são casos particulares, casos especiais de modelos de regressão. Em modelos de regressão nós temos uma variável dependente contínua, normalmente distribuída, e uma variável independente que ela pode ser contínua ou não. Então justamente esses casos todos, eles podem ser vistos como casos particulares de modelos de regressão. E essa família é muito maior do que esses 3 primos, dessa forma que eu estou mostrando aqui nos slides. A gente consegue avançar bastante em relação à família GLM. Então é importante que você entenda que quando você fizer um teste T, você está fazendo um caso particular de um modelo de regressão que nós iremos ver na próxima aula. Nós temos 3 tipos de teste T. O primeiro tipo a gente quer verificar se 2 amostras verificar a diferença entre 2 amostras independentes. Um exemplo disso é verificar a diferença na pontuação de uma escala na alteração de percepção corporal em função do sexo. Então a gente tem uma variável que está agrupando, que é o sexo, né, homens e mulheres, e a gente quer verificar se essas 2 amostras são independentes. Quase que não saiu. Em inglês, normalmente a gente chama isso de between samples. Um outro teste é verificar em amostras pareadas. A gente chama isso quase sempre em inglês de paired sample, e a gente quer verificar, por exemplo, a eficácia de um determinado tratamento e o mesmo grupo em 2 momentos diferentes. Então, o grupo permanece o mesmo, só que você tem 2 momentos diferentes. Por exemplo, você mede a pessoa hoje em relação a uma escala de depressão, aplica um determinado tratamento,
e você mede essa pessoa, a mesma pessoa, dentro de algum tempo depois, não é? E você verifica a eficácia desse seu tratamento. E o terceiro tipo de teste T é para você verificar uma única amostra. Nesse teste T você já estipula no modelo qual é a média esperada. Por exemplo, nós sabemos hoje que a inteligência se distribui normalmente, ou mais ou menos assim, não é que em psicologia nada é verdade absoluta, mas a inteligência se distribui normalmente com média 100, desvio padrão igual a 15. Beleza. Você tem um grupo de pessoas desconhecidas e você quer verificar se nesse grupo a inteligência dessas pessoas é a inteligência média, ou seja, você espera que a média da inteligência desse novo grupo seja igual a 100. Você vai fazer um teste T. Por que você não vai fazer um teste Z, por exemplo? Porque de fato você não saberia a variância populacional. Quase nunca a gente sabe a variância populacional, não é? A gente só sabe disso através de livros, quando as pessoas querem dar exemplos. E o teste T ele funciona justamente como uma estimativa. A gente não sabe a variância populacional, portanto a gente estima a variância populacional. Bom, seguindo, a concepção matemática é importante que você entenda. E justamente quando eu falo que o teste ele verifica a diferença em função dos grupos, você está reparando que nós temos diversos sinais de subtração aí. Quando nós temos duas amostras, eu vou colocar o mouse aqui na tela para que você consiga ver, a gente compara, a gente verifica a diferença entre dois grupos, a média do grupo 1 e a média do grupo 2. Quando nós temos amostras pareadas, nós vemos também a diferença entre o grupo 1 e o grupo 1 no tempo 2, como a gente está vendo aqui, a gente chama isso de delta. Quando nós temos uma única amostra, nós vemos novamente a diferença entre aquela média que era a média esperada, o μ0, e a média que o nosso grupo teve, a média que o nosso grupo chegou em um determinado resultado de um instrumento. Uma coisa muito importante é esse termo aqui no nosso denominador, que é o desvio padrão agrupado, o S-pooled. A gente já vai entender que esse desvio padrão agrupado não é nada, não é um bicho de 7 cabeças, nada mais é do que você agrupar de fato os dois desvios padrões dos dois grupos, e a gente vai entender que ele tem uma função muito especial quando a gente for verificar o tamanho do efeito. É importante que você entenda a concepção matemática dos testes de hipóteses, porque nem sempre você vai ter todos os dados de outros artigos. Então imagina que alguém chegue para você e fale, olha, fiz uma pesquisa e a média foi tal, o desvio padrão foi tal. Essa é a minha pesquisa com a minha amostra. O quanto isso difere da pesquisa com a sua amostra. Por exemplo, você não tem a base de dados original daquele pesquisador, você tem apenas aquilo que o pesquisador te falou ou aquilo que você leu em determinado artigo e que você quer agora fazer comparações. E, portanto, você não vai ter mais o recurso do R ou de algum outro pacote estatístico para realizar essas comparações. É importante que, nesse momento, então, você saiba direitinho as equações matemáticas para que você consiga executar o teste T. Bom, seguindo em relação ao teste T, nós já sabemos que a primeira etapa de todos os testes de hipótese é eleger uma hipótese nula e uma hipótese alternativa. A hipótese alternativa ela funciona quase que sempre como um conjunto de crenças do pesquisador. E a hipótese nula é aquela hipótese mais chata que fala, não, nada tem diferença em relação a nada. O aleatório é o que manda. Bom, então imagina que você saiba que a hipótese nula é a média do grupo 1 é igual à média do grupo 2, que é igual a 0, ou você pode também estipular que não existe diferença em relação à média desses dois grupos. E a hipótese alternativa é que há uma diferença entre essas duas médias. Lembrando que quando a gente estipula a hipótese nula e a hipótese alternativa, a gente coloca o μ, a gente não coloca o x barra. A gente não tem interesse em saber os resultados da nossa amostra. A gente tem interesse em fazer uma generalização dos resultados da nossa amostra para o parâmetro populacional, parâmetro médio populacional. Beleza, você tem essa hipótese nula e hipótese alternativa, aquilo que eu brinco de Roha, e você fez, por exemplo, uma pesquisa com um grupo de pessoas, homens e mulheres, e você depois apresentou seus resultados a partir de um gráfico, como esse gráfico de densidade. Você está vendo que um gráfico, uma curva, ela tem um overlap, ela se superpõe a outra curva, ou seja, você não consegue diferenciar bem quem é quem. De fato, se eu falar, olha só, eu tenho uma pessoa com depressão aqui no meu consultório, você não sabe se é um homem ou uma mulher, porque não há uma diferença entre os resultados da depressão em função do sexo. São resultados não significativos, como a gente está vendo aqui. E lembrando, são dados simulados. Uma coisa muito importante, e da mesma forma que eu falei na aula sobre o Q quadrado, eu falo novamente na aula sobre o teste T. Com maior o valor do teste T, menor o valor de P. E com menor o valor do teste T, maior o valor de P. Agora, uma coisa muito importante é que enquanto o Q quadrado é uma distribuição unicaudal, você só vai olhar para um lado, não é uma distribuição unicaudal, mas você só tem interesse em um lado da distribuição, no teste T não é bem assim que funciona.
Então quero que você entenda a ideia de módulo. Independente do sinal em relação aos resultados do teste T, com menor for o valor do teste T, maior vai ser o valor de P. E lembrando, se o valor de P ele for menor do que 0,05, você rejeita a hipótese nula. Se o valor de P for maior do que 0,05, você falha em rejeitar a hipótese nula. E eu fiz justamente o teste T para esses resultados que você está vendo aí na tela. No caso, o valor do teste T foi 0,43, então foi um valor muito baixo, próximo de zero. E o valor de P foi um valor muito alto, 0,7. Nesse caso, nós não rejeitamos a hipótese nula, que fala que não existe diferença em relação à depressão em função do sexo. Então, lembrando, o valor de T foi muito baixo, foi muito próximo do zero. O valor de P vai ser muito alto, muito próximo ao 1. Agora, você pode ter uma outra situação. Por exemplo, você tem essa situação. Você sabe que a hipótese nula é que a μ1 é igual a μ2, que é igual a zero, e a hipótese alternativa é que o μ1 é diferente do μ2. Fez essa mesma pesquisa e agora você tem os resultados da mesma forma que eu estou te mostrando aqui na tela. Bom, claramente você já está vendo que os resultados são diferentes, não é? As pessoas que estão em azul, elas estão muito mais à direita, elas sequer encostam às pessoas que estão em vermelho, que estão muito mais à esquerda. Lembrando, com maior o valor do teste T, menor o valor de P. No caso, o valor do teste T foi enorme, foi 156, um valor muito grande mesmo, e o valor de P foi 0,000, muitos zeros até chegar a 1. Uma coisa importante é que quase nunca você quer saber o valor de T. Você quer mesmo verificar o valor de P para você aplicar a nossa regra de rejeição. Se o valor de P ele for menor do que 0,05, você rejeita a hipótese nula. Se não for menor, você falha em rejeitar a hipótese nula. Uma coisa muito importante, antigamente a gente olhava num livro, a gente verificava o valor crítico e o valor que foi alcançado na nossa pesquisa. Hoje a gente quase nunca vai fazer isso. Mas se você quiser um benchmark em relação ao valor de T, se ele for maior do que 2, um valor de T quase sempre maior do que 2, você vai ter um valor de P menor do que 0,05. Ok, você já sabe que aquele resultado, que nós vimos ainda há pouquinho, foi diferente. Os dois grupos são diferentes. E você sabe que esse resultado foi significativo. Agora você vai se perguntar, tudo bem, o resultado é significativo, os grupos são diferentes, e daí? O quão diferentes são esses grupos e qual a importância dessa diferença? Em relação a essa pergunta, hoje é uma convenção, a gente não apresenta mais somente o valor de P. Num artigo científico, por exemplo, a gente tem que apresentar, principalmente nas áreas biomédicas, o tamanho do efeito. O tamanho do efeito é um nome geral, que a gente utiliza para a família de índices que mensuram a magnitude ou a importância da diferença ou do efeito de um tratamento de forma mais independente do tamanho amostral. De uma maneira bastante clara, enquanto a significância estatística ela tem um paradigma muito discreto, não é? Ou você rejeita a hipótese nula ou você não rejeita a hipótese nula, é meio que binário, o tamanho do efeito ele é contínuo. Tudo bem, eu rejeitei a hipótese nula, mas qual é o tamanho do efeito? Então é justamente isso que a gente vai se perguntar. Depois que eu rejeitei a hipótese nula, qual é o tamanho do efeito? Uma coisa muito importante é que nem sempre você precisa rejeitar a hipótese nula para você verificar o tamanho do efeito, e que o tamanho do efeito ele tem uma pegada clínica muito importante. É de fato, tem um interesse clínico maior em relação ao tamanho do efeito. Você pode ter um resultado significativo, mas com um efeito muito pequeno, ou seja, clinicamente isso é quase que irrelevante. Nós temos duas famílias em relação ao tamanho do efeito, a família D e a família R. A família D, o que é isso, né? A família D ela é muito relacionada às diferenças estandarizadas entre dois grupos. E nós temos o D de Cohen, que é o mais famoso, o G de Edson e o delta de Glass. A família R é muito relacionada a modelos de regressão, em que a gente quer explicar a variabilidade ou variância entre grupos. Na família R nós temos o R quadrado, o eta quadrado e o ômega quadrado. A gente já vai entender isso quando eu pegar os valores relacionados ao resultado do teste T e os valores do tamanho de efeito. Mas o que eu quero que você entenda é que enquanto a significância, se você rejeita ou não rejeita a hipótese nula, é algo mais binário, o tamanho do efeito é algo mais contínuo. Nós temos benchmarks em relação ao tamanho do efeito. Você tem um tamanho de efeito que ele é pequeno, médio ou grande. Um tamanho de efeito pequeno, você tem um D 0.2 ou um R 0.1. Um tamanho de efeito médio, D é 0.5 e o R é 0.3. E o tamanho de efeito grande,
o D é 0,8, o R é 0,5. Esses são padrões estipulados em 1988 pelo Cohen, que foi de fato uma das pessoas que mais não somente estudou esse conceito, mas também popularizou esse conceito. E aqui embaixo você está vendo novamente a fórmula do teste T. Você vai falar, pô, mas por que de novo você está apresentando a fórmula do teste T? Para te alertar que justamente a fórmula pela qual a gente utiliza para calcular o D de Cohen, que é uma estimativa do tamanho do efeito, é justamente uma parte da fórmula do teste T, em que você verifica a diferença entre duas médias e você equaciona isso, você coloca isso em razão pelo desvio padrão agrupado. Então, de fato, é importante que você entenda como essas fórmulas todas elas se encaixam uma nas outras. Beleza? Eu acho que com isso a gente já consegue entender um pouco mais sobre o teste T e tamanho do efeito, e a gente consegue visualizar isso no R. Quando eu for para o R, você vai reparar que eu vou utilizar algumas funções do pacote do Tidyverse, alguns outros pacotes, mas eu quero deixar bastante claro o que eu vou fazer. Eu vou pegar a nossa base de dados, dados Brasil, vou pedir o operador pipe e vou agrupar os resultados pelas mulheres. Ou poderia agrupar também pelo sexo do participante, mas você lembra que eu já criei uma nova variável nessa nossa base de dados, em que as mulheres elas foram a minha categoria de comparação, enquanto os homens foram a minha categoria de referência. E eu vou pegar os resultados e vou apresentar um sumário dos resultados que elas tiveram no BSQ soma com a média de desvio padrão. Então eu vou verificar os resultados dessa escala, BSQ soma, em função do sexo, mulheres e homens. E depois eu vou plotar esses resultados. Lembrando que o ggplot ele funciona dentro da família Tidyverse. Então eu vou pedir um ggplot dos dados Brasil, essa é a minha base de dados. O aspecto estético vai ser justamente esse. As mulheres, eu vou estipular para o R que as mulheres elas são uma variável do tipo fator, uma variável qualitativa, senão o R não vai conseguir entender direito o que eu estou pedindo para ele. A minha variável x, então, são as mulheres. A minha variável y é o resultado dessa escala, BSQ soma. E eu vou pedir para ficar um pouco mais legal o meu gráfico, que ele preencha com uma cor cada um dos resultados em função do fator mulheres, não é? E depois eu vou pedir que ele apresente para mim um box plot. Eu podia também pedir um gráfico de barras, mas eu acredito que o box plot ele é um gráfico mais informativo do que o gráfico de barras. Beleza. Então, logo eu tenha feito isso, eu vou calcular, de fato, a minha significância, vou realizar um teste de hipótese e depois o tamanho do efeito. É algo muito simples, não é? Para que eu consiga calcular o teste T, eu vou pedir para o R, eu vou utilizar a função base do R, chamada t-test. Eu vou pedir que o R ele faça um teste T, em que ele verifique o quanto os resultados médios do BSQ soma variam em função do sexo do participante, no caso, tendo as mulheres como o meu interesse principal. Eu vou colocar que a minha hipótese alternativa é que é bicaudal. Eu poderia simplesmente não colocar nada nessa argumento, hipótese alternativa, e depois eu vou estipular que meus dados estão em dados Brasil. Depois disso, eu vou buscar um novo pacote, que é o pacote para calcular o tamanho do efeito, e eu vou pedir o coins_d, em que o BSQ soma e as mulheres novamente eles entram na equação, e a base de dados é o dados Brasil. Quero deixar bastante claro para você que quando a gente utiliza a função t-test do R, a gente pode estipular que tipo de teste T nós queremos. Como nós temos uma variável independente que tem dois grupos, né, homens e mulheres, que agrupam os resultados da BSQ soma, eu estou utilizando o tio. Se eu tivesse duas variáveis independentes que fossem puramente numéricas, eu ia utilizar a vírgula. E se eu quisesse fazer um outro tipo de teste T, não teria nenhum problema. Basta que eu entenda certinho como configurar essa fórmula do R. Bom, depois que a gente fizer isso no R, eu vou para a nova. A ideia, a motivação por detrás da nova é verificar se a média de uma característica entre mais do que dois grupos de indivíduos é diferente. Os dados têm que ser aleatórios, independentes, identicamente distribuídos. Você sabe que isso nem sempre vai ser alcançado, mas você tem novamente uma variável dependente contínua que segue uma distribuição normal, uma variável independente que é um fator com até dois grupos, um fator com mais do que dois grupos, e você tem que ter uma variância homogênea, o princípio da homoceidacidade. Você pode pensar o seguinte, tudo bem, por que eu não faço então diversos testes T, em vez de fazer uma nova, não é? E você pode pensar, e não tem erro nenhum em pensar dessa maneira. Você pode pensar que uma nova é um super teste T, mas talvez isso te acumule muito tempo. Você pode já fazer várias comparações.
Normalmente a pergunta que a gente tem é justamente essa. Você não quer saber se, no geral, alguma média difere. O seu interesse não é esse. Eu medi muitas pessoas. Então, medi pessoas que são empregadas, desempregadas, buscando emprego. Quero saber se, no geral, a renda difere. Você vai falar, óbvio que difere. Agora, o que eu quero saber mesmo é onde está essa diferença. Então, a pergunta que a gente faz não é se uma média é diferente da outra. A pergunta que a gente faz é qual grupo é diferente de qual grupo. Isso dá para a gente a ideia e principalmente um insight, não é, de múltiplas comparações. Vamos tentar entender isso, não é? Então você tem jovens, adultos, idosos e depressão. Claramente você tem uma variável independente, que é a faixa etária do participante, jovens, adultos, idosos, e uma variável dependente, a depressão do participante. E você quer verificar se de fato a depressão ela varia em função da faixa etária do participante. Pesquisa clássica, você já está pensando em ANOVA, mas você pode também pensar em teste T. Você vai falar, bom, vou fazer uma série de comparações, jovens contra adultos, jovens contra idosos, e vou verificar o valor de P em cada uma dessas comparações, e pronto, está aí. Então, eu vou fazer a minha primeira comparação, jovens contra adultos, depois eu vou fazer minha segunda comparação, jovens contra idosos, depois eu vou fazer minha terceira comparação, adultos contra idosos. Posso fazer isso? A resposta é não. Mas você vai entender o motivo pelo qual a resposta é não. Mas vamos seguir nessas nossas múltiplas comparações, não é? Agora eu vou pegar minha variável dependente e vou estratificar. Eu vou dividir ela em níveis. Agora eu tenho depressão leve, depressão moderada e depressão grave. Aí você quer verificar se jovens eles apresentam mais ou menos depressão leve do que moderada e grave quando comparados a adultos e idosos. Você está fazendo um modelo de comparação que, além de ser muito complexo, você está fazendo diversas comparações entre os níveis, tanto da sua variável independente quanto da sua variável dependente, e tenha certeza, em algum momento, você vai achar um valor de P menor do que 0,05. E tem dois pressupostos muito claros do motivo pelo qual você não vai fazer isso. O primeiro pressuposto é relacionado ao poder computacional. Antigamente, a gente não tinha o nível de poder computacional que nós temos hoje. Então, imagina que você tivesse que fazer uma série de testes T, ou seja, parear essas informações o tempo todo. Você não ia conseguir fazer isso. Você ia ter muito trabalho, porque o poder computacional não era tão grande. Hoje a gente consegue fazer isso super rápido, com um computador, às vezes até muito simples. O segundo grande pressuposto, ou ponto crítico, é que justamente com mais comparações você fizer, maior é a sua condição de erro do tipo 1, o que a gente chama de Family-Wise Error Rate. Esse termo é um termo muito sofisticado, e é o motivo muito sofisticado, mas não é tão difícil assim, e é o motivo pelo qual você tem que entender pelo menos o princípio matemático por detrás do erro do tipo 1. Quando a gente apresenta que o erro do tipo 1 é o alfa, e a gente estipula o alfa em 0,05 ou 0,01, não é bem assim. Essa é uma parte da história. Se a gente pensar no erro do tipo 1 e quiser equacionar ele em relação ao seu aspecto matemático, ele vai ser como a gente está vendo, 1 menos alfa elevado a um tal de C. Você fala, pô, que negócio é esse de C, não é? E aqui embaixo tem lá, C igual a K vezes K menos 1 sobre 2. Pô, não está fazendo muito sentido. Talvez vai fazer sentido agora. Repara só, se você aplicar essa equação em relação aos grupos que você tem e quantas comparações você precisa fazer, você vai verificar que o erro do tipo 1 ele começa a aumentar. Vou dar um exemplo para você. Então, imagina que você tem uma condição em que você tenha apenas dois grupos. Então, você está comparando a diferença entre homens e mulheres. Beleza, o seu erro do tipo 1 é igual a 0,05. Então, você tem 5% de chance de cometer o erro do tipo 1, que é aquele erro em que a gente rejeita a hipótese nula quando ela não deveria ter sido rejeitada. Você fala, por exemplo, que um homem está grávido. Agora, se você tem três grupos, você já está fazendo mais comparações, e quando você implementa essa fórmula, você vê que seu erro do tipo 1 agora é 14%. Então, em algum momento, você vai rejeitar a hipótese nula, onde ela não deveria ter sido rejeitada. Agora, você tem quatro grupos. Então, você tem, por exemplo, crianças, jovens, adultos e idosos. E você está fazendo uma série de testes T. Qual é a sua condição? Qual é a sua chance de erro do tipo 1? 0,26, ou seja, 26%. 5 grupos, 40%. Ou seja, com mais testes T pareados que você fizer, maior é a sua chance de erro do tipo 1. O motivo pelo qual a gente não faz uma série de testes T, a gente faz uma nova.
A ideia por detrás da nova é justamente controlar, nesse primeiro momento, o erro do tipo 1. Agora, muito importante, não é? Antigamente, a nova era um requisito antes de você realizar as múltiplas comparações. Então, imagina, você não tinha poder computacional, aí você tinha que fazer uma ANOVA, em que você via a variância geral, você dividia o que a gente chama de signal noise ratio, então você dividia essa variância em relação à variância entre as variâncias intras, e você, se tivesse uma nova significativa, aí sim você ia fazer as comparações par a par. Por isso a nova é um teste chamado de exploratório, e você tinha, tão logo você alcançasse uma nova significativa, você realizava testes chamados de testes post-hoc, testes posteriores ou póstumos à nova. Então, antigamente se fazia assim, você primeiro faz a nova, se essa nova for significativa, você vai fazer um teste pós-hoc, depois dessa nova. Agora, isso não é tão necessário. Se você parar para pensar, você pode realizar essas comparações pareadas, mesmo que você não faça a nova, desde que você consiga controlar o seu erro do tipo 1. Ou seja, desde que você consiga ajustar os seus resultados nas comparações que você fizer. De certa forma, nós ainda vamos fazer a nova antes de fazermos as comparações, mas eu quero que você entenda é que, de fato, as perguntas que uma nova responde e as perguntas que os pós-hoc respondem não são necessariamente as mesmas. Você pode fazer um teste de comparação sem que você faça uma nova. E não necessariamente uma nova significativa vai gerar sempre testes pós-hoc em que você vai identificar uma determinada diferença. Isso vai acontecer porque justamente você vai controlar o seu erro do tipo 1. Então você pode ter uma nova significativa ou significante e um pós-hoc não significante, e isso não vai ser tão difícil assim de acontecer. Ok, seguindo, nós já sabemos que numa nova, então, a hipótese nula é que é a média do grupo 1, que é igual à média do grupo 2 e por aí vai, e que a hipótese alternativa é que pelo menos uma dessas médias é diferente. Então imagina que você tenha feito uma pesquisa com a faixa etária de jovens, adultos e idosos, você tem esses resultados aqui apresentados num gráfico de densidade, você já sabe claramente que você não consegue diferenciar quem é quem nesse gráfico. Beleza, mesma regra, não é? Com menor o valor, agora não mais de T, mais de F, maior o valor de P. Repara que o valor de F foi 0,54, ou seja, muito próximo ao zero, e o valor de P foi 0,6, ou seja, não rejeitamos a hipótese nula. Nós falhamos em rejeitar a hipótese nula. De fato, a gente consegue verificar nesse gráfico que os grupos são muito parecidos, não é? A depressão de jovens, a depressão de adultos e a depressão de idosos nesses dados simulados, bom, não são diferentes. E você pode ter uma outra situação. Você já sabe que esse é o ROHA da nova hipótese nula e hipótese alternativa. Você fez a sua pesquisa e agora você tem resultados como você está vendo aqui na tela. Lembrando, com maior o valor de F, menor o valor de P. O valor de F aqui foi 156, o valor de P foi 0,00, ou seja, você rejeita a hipótese nula. Aquela mesma regra de rejeição. Se o valor de P ele for menor do que o valor de 0,05, que normalmente é o valor que a gente estipula para o alfa, a gente vai rejeitar a hipótese nula. E como eu rejeitei a hipótese nula, eu vou fazer um pós-hoc. Eu já sei que eu tenho 3 grupos, um grupo eu chamei de grupo 0, outro grupo eu chamei de grupo 1 e outro terceiro grupo eu chamei de grupo 2. Eu poderia escolher quaisquer que fossem os números e simplesmente um rótulo qualitativo. O grupo 0, a minha média foi 29. O grupo 2, a minha média foi 29, e meu grupo 1, a minha média foi quase 50. Eu já sei, basicamente, onde está essa minha diferença, não é? Mas eu quero fazer uma comparação pareada e controlar o meu erro do tipo 1, ou seja, pegar o valor de P e utilizar uma técnica, que é uma técnica muito simples, até muito intuitiva, para controlar esse valor de P. Uma dessas técnicas é o ajuste de Bonferroni. A gente vai entender isso no R. Aqui a gente está vendo por essa outra tabela, vou colocar o mouse para te ajudar, que a comparação do grupo 1 com o grupo 0 é significativa, a comparação do grupo 2 com o grupo 0 não é significativa, e a comparação entre o grupo 2 e o grupo 1 é significativa. Portanto, você consegue entender que o grupo 1, que é esse grupo que está aqui em verde, é um grupo que de fato é diferente dos outros 2 grupos. Ok. Isso dito, não é? Espero que tenha ajudado. Quando a gente for passar para o R, você vai reparar que eu vou voltar para o dplyr, e vou novamente buscar os dados Brasil
e pegar a função mutate, ou seja, eu vou criar uma nova variável nessa base de dados e vou utilizar a função if-else, se então. Se o valor de IMC, essa variável IMC já está na minha base de dados, for menor do que 18.5, essa pessoa vai ter uma classificação nesse IMC classificação como abaixo. Se o valor for maior ou igual a 18.5, menor ou igual a 24.9, vai ser uma pessoa com IMC normal, e o contrário, essa pessoa vai ter um IMC acima, ou seja, eu vou ter 3 categorias ou 3 níveis para essa minha variável IMC classificação. E depois eu vou utilizar a função AOV.test. Essa função AOV significa Analysis of Variance, uma nova, não é? Então eu vou pedir essa função em que eu vou querer verificar o quanto o BSQ soma, que é a escala em relação à alteração na percepção que as pessoas têm do seu próprio corpo, varia em função do IMC classificação. Nos meus dados, que são dados Brasil, eu vou pedir para que ele omita caso tenha algum dado ausente. Então, logo eu tenha feito isso, e vocês vão reparar que eu vou fazer isso junto com vocês, eu vou pedir um sumário, então eu vou pegar aquele meu operador pipe e vou pedir um sumário para que a gente veja estampado na tela os resultados, e vou fazer uma comparação pareada. Você está reparando que é uma comparação do tipo teste T. Se você parar para ver como essa fórmula é elaborada, parece que é uma comparação pareada, como se fossem múltiplos testes T. E no caso é mais ou menos isso. Uma coisa importante é que eu vou pegar o R base. Então, quando eu puxar o dados Brasil e colocar esse cifrão aqui, essa nota de dólar, eu vou poder estipular, falar, informar ao R qual é a variável que eu tenho interesse em medir. No caso, o BSQ soma, depois eu vou colocar vírgula, vou de novo pegar minha base de dados, colocar o cifrão, IMC classificação, e agora eu vou pedir um ajuste no valor de P, que é justamente o meu valor de P vai ser ajustado em relação à quantidade de comparações que eu fizer. Esse ajuste chamado de ajuste Bonferroni. Eu vou fazer isso e depois eu vou plotar os resultados. Eu vou pegar os dados Brasil, pegar o operador pipe, vou filtrar caso o IMC classificação tenha algum valor ausente e eu vou pedir um gráfico do ggplot. Uma coisa importante, no ggplot, quando ele vem dentro do dplyr, a gente não precisa estipular que eu quero esses dados. Eu preciso somente colocar um pontinho aqui que ele já vai entender. O meu valor de x é o IMC classificação, meu valor de y é o BSQ soma, e depois eu vou pedir um boxplot. Você sabe que o boxplot é um gráfico que quase sempre eu utilizo, porque eu acredito que ele seja bastante informativo em relação aos resultados. Ok, essa é a hora do nosso laboratório. Você está vendo, eu estou com o R aqui aberto. Primeira coisa que eu vou fazer é carregar o pacote, o tidyverse, e carregar um outro pacote, que é chamado Effect Size, F-Size, não é? Eu já tenho instalado esse pacote, se você não tem instalado, você tem que instalar. Como eu já tenho instalado, basta eu clicar aqui em Run. A primeira coisa que eu vou fazer é verificar as médias dos grupos. Lembrando que o teste T e a nova, eles assumem, o ponto principal do teste T e a nova é assumir que a média é um bom estimador para aqueles grupos que eu quero, não é? É um bom estimador para aquele efeito que eu tenho interesse em medir, para aquela variável, aquele fenômeno. Ok, dados, agrupar pelas mulheres, e vou pedir que ele crie um sumário para mim. Aqui eu estou vendo aqui embaixo, olha só, os valores 0 são os homens, a gente chama isso de categoria de referência, 1 são as mulheres, muitas vezes as pessoas chamam de categoria de comparação, é meio que estranho, né? Porque esses dois termos são muito próximos. O oficial mesmo vai falar que 0 é a minha categoria de referência, então isso aqui são os homens, essa aqui são as mulheres. Essa aqui é a média que os homens tiveram nessa variável aqui, BSQ soma, e essa aqui é o desvio padrão, que é os homens tiveram nessa variável aqui, BSQ soma. Essa aqui é a primeira, são as mulheres, essa aqui é a média que as mulheres tiveram nessa variável, BSQ soma, e essa aqui é o desvio padrão, que as mulheres tiveram nessa variável, BSQ soma. Bom, para que fique algo mais simples, eu vou plotar. Quando eu ploto essas variáveis, ela fica mais fácil a gente observar os resultados. Então, vamos lá. Eu vou pedir o ggplot, como eu mostrei para vocês nos slides, não é? Dos dados Brasil. Aqui eu vou especificar que as mulheres, elas são essa variável do tipo fator. Aqui é a minha variável y. Eu vou novamente pedir um fill, vou pedir que o ggplot apresente com cores os resultados. Vou marcar isso aqui tudo e vou pedir para o R executar. Beleza, ele executou. Você está vendo o resultado na sua tela vai ser igual ao resultado aqui da minha tela. Então aqui eu tenho o grupo 0, que são os homens,
o grupo 1, que são as mulheres. Você já sabe que o box plot é um gráfico muito informativo, então vocês têm o valor do primeiro quartil, a mediana, o terceiro quartil, você tem os valores em relação ao que a gente chama de outliers, e você sabe certinho, não sabe certinho, mas você já pode ter uma ideia do quanto esses dois grupos dispersam entre si, mas quais são os extremos desses dois grupos. Beleza. Agora, de fato, eu vou fazer um teste T. Repara que eu vou pedir o teste T, BSQ, BSQ soma. Estou utilizando aqui o tio para identificar para o R que o que eu tenho, de fato, é uma variável grupo binária, são as mulheres. Aqui eu posso simplesmente excluir esse alternativas. Aqui está falando, minha hipótese alternativa é qual? Não é? Hipótese alternativa e hipótese nula, não é? E eu vou mandar ele rodar. Beleza. Aqui a gente está vendo o valor de P. Eu vou aqui aproximar para vocês, para que vocês consigam ver o valor de P aqui no R. Olha só, o valor de P é justamente esse valor aqui. Você vai falar, pô, mas ficou confuso de entender, não é? Eu quero que você me apresente esse valor de P sem notação científica. Tudo bem. Então, vamos tirar esse valor de P em notação científica. E vamos rodar de novo o teste T. Beleza. Esse é o valor de P. Um valor muito pequenininho, ou seja, a gente tem tudo para rejeitar a hipótese nula. No caso, as médias de homens e mulheres são diferentes. Ok, você já sabe que são diferentes. Agora, qual é o tamanho do efeito dessa diferença? Não é? Falar que são diferentes não importa muito, não é bem uma pergunta clínica. A pergunta que a gente faz, bom, a gente não faz a pergunta se a hipótese nula é verdadeira de cara, né? Mas a pergunta que normalmente a gente faz é, tá bom, qual é o tamanho do efeito? Qual é o tamanho dessa diferença? Então aqui eu estou com o coins de... Ok, o resultado está aqui. Então aqui eu pedi para o R de fato executar essa função. E aqui é o resultado do meu tamanho do efeito. Aqui eu tenho o resultado do tamanho do efeito, aqui eu tenho intervalo de confiança inferior e superior, são os limites inferiores e superiores. E aqui o tamanho do efeito já com a classificação padronizada. Efeito grande, não é? Beleza, o próximo passo agora sim é verificar uma nova, não é? Como eu mostrei para vocês, eu vou pegar a minha base de dados e vou criar uma nova variável com a função mutate. Essa nova variável é justamente a variável que vai se chamar IMC classificação. Se o valor do IMC for menor do que 18.5, a pessoa vai receber o valor de abaixo. Se o valor for entre 18,5 e 24.9 normal, e todo o contrário, a pessoa vai receber o valor acima. Fiz isso, ele criou a nova variável. E agora é muito simples, não é? Por isso que normalmente eu prefiro falar sobre alguns aspectos teóricos e depois mostrar a execução no R do que já chegar no R. Porque uma vez no R tudo fica muito mais rápido, desde que você entenda esse passo a passo. Agora eu simplesmente vou executar a minha nova. Olha só, AOV, BSQ soma é minha variável dependente, o quanto ela varia em função do IMC classificação. Ou você poderia falar qual é o efeito do IMC classificação no BSQ soma. Dados Brasil, NA omit, é a minha ação em relação aos missings, e aqui um sumário, tão logo ele faça isso. 1, 2, 3, tá aí, tá feito. Simples assim, e vamos entender como a gente vai ler esse resultado. Primeiro aqui nós temos a nossa variável independente, IMC classificação. Aqui nós temos os resíduos. Eu não vou entrar agora o que seria o resíduo e por que no caso de uma nova são os resíduos que devem ser normalmente distribuídos, independentes, por aí vai. Mas o que nós temos aqui é que o IMC tem 2 graus de liberdades, aqui é a soma dos quadrados, o quadrado médio. O valor de F, tá vendo? O valor de F é um valor que não é tão grande assim, mas também não é pequeno. E um modelo que ele é significativo em relação ao modelo, não é? O que a nova está falando é, existe alguma diferença em relação ao geral? Parece que sim. É um modelo significativo. Agora, lembrando que quando a gente faz uma nova, não tem nenhum ajuste em relação ao valor de P. O que a nova está respondendo é, uma dessas médias é diferente quando comparado no geral? Parece que sim. Olha só, meu valor de P foi menor do que 0,05. Então, de fato, parece que uma das médias é diferente quando comparado no geral. A média 1 é diferente da média 2, pode ser. Agora eu vou fazer uma comparação par a par.
Aqui novamente eu vou buscar pela base do R, então eu vou digitar dados Brasil e cifrão, ele vai me permitir, ó, se eu voltar aqui, ó, dados Brasil, colocar o cifrão, você vai reparar que ele automaticamente vai colocar para mim quais são as variáveis dessa minha base de dados. Basta que eu selecione essas variáveis, ok? Então, beleza. Dados Brasil, cifrão, BSQ, soma, vírgula, dados Brasil, cifrão, IMC, classificação, e eu vou pedir um ajuste Bonferroni. Fiz isso e agora a gente vai comparar par a par. E você vai ter um resultado meio que surpreendente, porque veja só, a comparação das pessoas que têm um IMC acima, daquelas pessoas, daquele grupo de pessoas que têm um IMC abaixo, esse aqui é o valor de P, não é significativa. A comparação entre as pessoas que têm um IMC normal, daquelas pessoas que têm um IMC abaixo, não é significativa. E a comparação entre as pessoas que têm um IMC normal e IMC acima, não é significativa. O que isso está me falando? É exatamente o que você perguntou. Existe alguma diferença no geral das médias? Parece que sim, ou seja, eu tenho uma nova significativa, mas a nova é um teste exploratório. Agora, quando eu comparar par a par cada um desses grupos, eu posso encontrar ou não a diferença. Claro que quase nunca você tem resultados como esse, mas eles não são assim eles não são impossíveis. Uma coisa que você tem que entender é que, tendo em vista que você está comparando par a par os dois grupos e ajustando o valor de P, aí sim você pode ter resultados como esse. Inclusive, verifique só. Se eu pegar essa mesma linha de códigos, colocar aqui, mas em relação ao ajuste, eu vou colocar nenhum. Ou seja, ele não vai fazer nenhum ajuste. Repara só o que aconteceu. Com nenhum ajuste, ou seja, se eu fizesse o teste T pareado, pessoas que têm um IMC acima com pessoas que têm um IMC abaixo, quase significativo. Pessoas que têm um IMC normal com pessoas que têm um IMC abaixo, de fato não é significativo. Mas repara só, pessoas que têm um IMC normal com pessoas que têm um IMC acima, super significativa. Qual é o nome disso? Pausa o vídeo agora e tente lembrar qual é o nome disso que acabou de acontecer. Espero que você tenha conseguido chegar lá e falar que isso seria um erro do tipo 1. Justamente por eu não ter ajustado meu valor de P em função ou em face das múltiplas comparações que eu realizei, eu tenho um erro do tipo 1. É muito frequente em psicologia. E às vezes os pesquisadores eles querem ter esse erro do tipo 1 para que eles consigam falar alguma coisa. Né? Olha só como é o resultado significativo. Eles começam a interpretar esse resultado, falando, olha, as pessoas têm um IMC normal, quando comparadas aquelas que têm um IMC acima, e os resultados da escala, e por aí vai. Ou seja, algo que não tem o menor sentido. Então é muito importante. Lembre-se, a nova ela é um teste exploratório. As comparações pareadas são confirmatórios. Nem sempre uma nova significativa vai gerar um pós-hoc significativo. E o próprio termo pós-hoc tem mais sentido quando a gente pensa, bom, eu só vou fazer esses testes depois que eu fizer uma nova. Mas você está vendo que não necessariamente eu tenho que fazer uma nova para que eu realize o teste pós-hoc, ou um teste de comparações múltiplas. E finalmente eu vou plotar isso. Então eu vou novamente pedir os dados Brasil, vou filtrar, porque na minha base de dados eu tenho pessoas que, na época da coleta de dados, se você reparar, algumas pessoas elas não colocaram o peso que elas tinham na época, então acabou que eu não consigo fazer a conta do IMC em função da pessoa não ter colocado o peso que ela tinha na época e não consigo fazer a classificação. Então eu vou pedir que justamente ele ignore essas pessoas que são dados ausentes, ele só trabalha com as pessoas que eu tenho esses dados completos. Dados Brasil, vou filtrar por pessoas que têm dados ausentes, vou marcar esse bloco de códigos e vou pedir o meu gráfico. Está aqui o meu gráfico, poderia botar uma cor nele, não é? Mas eu acho que fica legal assim. Então aqui, olha só, vou deixar no ajuste do tamanho da tela. Aqui nós temos a nossa variável dependente, o BSQ soma, a nossa variável independente, o nível da classificação do IMC abaixo, acima normal, e está claro. De fato, a gente não tem a gente até tem uma diferença numérica, mas nós não temos uma diferença significativa ou significante. Fica bastante claro quando a gente visualiza o nosso boxplot. E o boxplot ele é importante porque a gente consegue ter um panorama mais ampliado dos resultados da nossa pesquisa. De fato, não tem diferença nenhuma. A gente iria cometer um erro do tipo 1, um falso positivo, que é, super prejudicial em relação à ciência e à comunicação dos resultados de uma pesquisa. Bom, eu acho que é isso. Vamos lá para a nossa revisão. Ok, nossa revisão, vamos lá. Tanto o teste T quanto a nova trabalham em função da média.
Então, se a média não for um estimador bom na sua amostra, na sua pesquisa, naquele fenômeno que você está estudando, não vai ser legal, não interessa, você pode ter um erro e você vai verificar isso a partir da análise da distribuição. A nova, como nós vimos, é um teste muito mais exploratório. As comparações pareadas elas devem ser feitas ajustando os resultados. Nós vimos que você pode ter uma nova significante e pós-hoc não significante, isso acontece. Claro que não é o mais habitual, mas isso acontece. E lembrando, enquanto a significância tem decisões binárias do tipo rejeito ou não rejeita a hipótese nula, o tamanho do efeito é contínuo. Hoje é muito importante, se você for submeter um determinado artigo científico, se você for fazer uma apresentação dos resultados de uma pesquisa em que você trabalhou com coleta de dados, testes de hipótese e por aí vai, você tem que apresentar o tamanho do efeito, que é de fato uma das perguntas que nós temos em relação à prática, né? Tudo bem, eu tenho dois grupos, um grupo ele recebeu um tratamento diferente do outro. Eu já sei que isso é diferente, já sabia isso antes mesmo da minha pesquisa. Agora, qual é o tamanho do efeito? Ou seja, ter uma validade clínica muito mais importante. É isso, eu espero que você tenha gostado da aula de hoje, eu espero que ela não tenha sido muito longa, e nós vemos na próxima aula, em que eu vou falar sobre modelos de regressão.